Oi, gente! Bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, Elisângela Berbert. Como você viu, né, se você já acompanhou aqui no meu outro vídeo, eu falei qual é o propósito desse canal aqui. Como eu creio muito em propósito, eu ouvir, né, seguir a voz, a direção de Deus para derramar, para transbordar na sua vida aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu creio muito que é Ele, né? Que foi Ele, que é Ele, que está sendo Ele, que será sempre Ele na minha vida. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai falar sobre aquilo que eu tenho vivido, né? A grande transformação de dentro para fora. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro passo que deve acontecer na nossa vida, né? A primazia, a prioridade da nossa vida para todas as pessoas. Por mais que você não acredite, você não queira acreditar, mas eu creio que a grande maioria das pessoas do mundo inteiro acreditam que a nossa essência está em Deus, né? Deus é o primeiro da nossa vida. Ele é o primeiro em tudo. Tudo parte dele, tudo começa nele e termina nele. Não tem jeito. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou falando de placa, estou falando de uma verdade. Então, como começou na minha vida, eu entendendo essa realidade, eu quero compartilhar com você. Tem muitas pessoas que começam de fora para dentro, né? Com passos. Passos de organização da casa, passos de como ter um casamento abençoado, passos de como criar filhos, passos de como controlar as emoções, tudo isso, né? É válido? Sim. Mas, se não começar de dentro para fora, não resolve. Sabe por quê, gente? Porque existe um contexto de todas as coisas na nossa vida. Vou contar uma historinha para você, eu sei que você conhece, mas eu quero trazer a sua memória. Porque a palavra de Deus diz, vamos trazer à memória o que nos dá esperança. Não é verdade? Olha só. No início de todas as coisas, diz na Bíblia, na palavra, que Deus criou os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, estava tudo desorganizado, e Deus começou a organizar todas as coisas. Deus é um Deus organizado. Por isso que todos os filhos dele precisam ser organizados. Mas Elisângela, precisa ser? Tem que ser? Não. É uma essência. Organização é uma essência vinda de Deus, porque ele é organizado. Aconteceu algo que a gente não sabe no detalhes, né? Detalhes, alguns falam que é uma coisa, outros falam que outra, que desorganizou a terra, virou uma bagunça. E Deus veio organizando tudo, botando tudo no seu lugar, botando tudo direitinho, arrumou todas as coisas e plantou Deus um jardim. E nesse lugar de jardim ele formou uma das suas melhores criaturas, né? O que foi o homem. Criou o homem e criou a mulher. Perfeito, totalmente alinhado com o espírito, a alma e o corpo totalmente alinhado a ele. Ou seja, era para estar até hoje tudo muito bem alinhado. Ouvindo a voz de Deus, o ser humano, né, o homem, e governando sobre todas as coisas. Mas a voz do engano veio, enganou, né? A gente sabe da história, enganou a Eva. Veio, enganou aquela vozinha falando para Eva que não tinha nada a ver, né? Que Eva poderia fazer aquilo, comer, né? Desobedecer a Deus, que não ia acontecer nada. E por fim a gente sabe o que aconteceu. Houve o quê? Um desligamento, uma desconexão. O homem saiu daquele lugar maravilhoso e perfeito. O que aconteceu? Aquela parte espiritual maravilhosa, perfeita, onde ele tinha conexão com a fonte de todas as coisas, né? A fonte da cura das emoções, da emoção, da alma permanecer curada, porque estava curada, né? A fonte onde passava da alma para o corpo, que já estava curado e permanecer curado, e automaticamente, através das emoções curadas, né, o relacionamento com Deus, emoções curadas, corpo curado, uma organização ia se manter. A organização ia se manter. O que aconteceu? A partir do momento que foi desconectado da fonte, do espiritual, começou a haver uma desorganização. Primeira desorganização, né, no relacionamento com Deus.
o homem se escondeu, ficou com vergonha, houve um rompimento. Deus perguntou para ele: onde você está, Adão? Deus não perguntou para ele o que ele tinha feito, mas onde ele estava. E ele viu onde ele estava, num lugar onde Deus não tinha criado para ele, que era no lugar da escuridão, das trevas, porque Deus criou Adão na luz, né? Então Adão já não estava mais na luz, estava nas trevas, porque ele decidiu não ouvir a voz de Deus. Então começou uma desorganização na alma, as emoções ficaram descontroladas, o corpo começou a ficar enfermo e automaticamente as coisas ficaram desorganizadas ao seu redor. Por quê? Porque a essência, o governo, ele não tinha mais, né? Só que Deus sabe de todas as coisas. Eu costumo dizer sempre esse ditado, é um ditado que a gente ouve muito por aqui na minha região. Eu ouvia, né, os meus antepassados falando, quando fazia alguma coisa de esperteza, a pessoa falava assim: quando você vem com o fubá, eu já vou com algo pronto. Deus, quando o diabo vem com o fubá, Deus já vai com algo pronto. Deus já sabe todas as coisas. Tá tudo pronto. Deus já viu lá no Apocalipse. Deus já viu a nova terra. Ele já viu tudo restaurado. Então, Deus, ele preparou algo perfeito, um plano perfeito, que a gente sabe, que é a reconexão. Ele enviou Jesus até a terra para nos reconectar de novo com o Pai, com a fonte de vida. Então, gente, isso é para acontecer hoje. Isso não é futuramente, é para acontecer logo hoje. Se você quer a organização da sua alma, das suas emoções, a organização, a cura do seu corpo, a gente vai falar sobre isso nesse canal, a gente vai falar como ter a cura do corpo de fato, confessando, né, falando a palavra, mas também tendo hábitos saudáveis. A gente vai falar sobre tudo isso. Tudo dentro do que Deus pensa e na mente de Deus. Então, se você quer ter as emoções controladas, se você quer ter o corpo curado e saudável e a organização, né, com o teu marido, com filhos, na criação dos filhos, com a organização dos seus armários, da sua casa, harmonia com a família, com o trabalho, precisa começar na fonte. Não tem como. Não tem como. Eu fui uma pessoa, uma criança, adolescente, jovem, que por mais que eu tinha sido criada, né, no meio evangélico, eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse entendimento. Me ensinavam? Creio que sim, me falavam que eu tinha que orar, que sim, mas eu não despertei. Mas tudo tem seu tempo, não é verdade? Eclesiastes fala que tem tempo para todas as coisas. E chegou um tempo na minha vida, com 32 anos, que eu comecei a abrir meus olhos para isso. Comecei a abrir meus olhos, nossa, como que pode, gente? Eu ouvia falar de Deus, sabia de Deus, mas nunca entendi essa questão de reconexão e ouvir e viver, me conectar à fonte. Então eu decidi a me conectar à fonte, de fato. Né? Elisângela, como que eu me conecto à fonte? Falando com o teu pai, você agora é filho, você que aceitou Jesus como seu salvador, você que aceitou a reconexão, ou seja, ele já te aceitou, mas você entendeu essa reconexão. Quando você... Gente, meu cachorro tá latindo, mas tá? Descarta. Quando você entende isso, você sabe que agora você não depende mais de pessoas. Mas Elisângela, eu não dependo mais de pessoas num sentido. Não é que você não depende de pessoas. Deus vai usar pessoas para te abençoar de alguma forma. Uma empresa para você trabalhar, alguém para você fazer um extra, né? Qualquer coisa assim, vai usar seu marido, né? Porque te ama, os seus filhos, seus parentes, mas você não vai ser dependente deles, porque agora você entendeu uma dependência primeiro de Deus. Então você se reconecta com a fonte, você precisa se beber dessa fonte. Essa fonte que te sacia, que preenche a sua alma e automaticamente cura as suas emoções e preenche o vazio da sua alma. Por isso, você não vai mais querer preencher com pessoas, você não vai querer preencher mais com seu marido, mas Elisângela, meu marido é meu marido, é a bênção de Deus. Sim! Mas ele não vai preencher mais, você não vai mais querer que ele preencha o vazio que tem na sua alma. Entendeu? Um namorado, um noivo, um filho, um colega, um amigo, um patrão, qualquer tipo de coisa, homens, mulheres, entendeu? Dinheiro, tudo isso é bênção na nossa vida, aquilo que Deus dá é bênção, mas isso não pode tentar preencher o vazio que tem na nossa alma. Mulheres que compram compulsivamente, né, tem compulsão por compras, por comprar, para comprar tudo que imagina, comer, tudo isso é um vazio na sua alma por falta da reconexão. Por mais que você
esteja participando de um local, que você vá às quartas, quintas, domingo, de uma denominação, de uma instituição religiosa. Mas se você não tiver a prática de beber da fonte, sabe? Vou te dar um exemplo. Você bebe água natural? Eu bebo água ao acordar, eu bebo água antes do almoço, eu bebo água depois do almoço, eu bebo água antes da janta e eu bebo água depois da janta, né? Então, quer dizer, o meu corpo tem sede. A sede que você tem pelo mundo, você tem que trocar por beber essa água da fonte. Então, você precisa beber todo momento, sabe? Dessa água. Eles acham como que eu bebo? Se conversando, se conectando, se relacionando. E outra coisa, entendendo a partir de um lugar. Você não mais está antes da cruz. Eles acham o que é antes da cruz? Quando Deus prometeu que Ele ia nos reconectar, Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele morreu, ressuscitou e nos reconectou com o Pai. Agora nós estamos numa nova aliança, um novo testamento, um novo tempo, tempo da graça. Então agora você já não ora pedindo a Deus para te abençoar, para te dar coisas, não, porque você já tem tudo. Você precisa mudar aqui. Agora você tem que agradecer. Agradecer a Deus porque você já tem tudo, tudo. E esse tudo não é de fato tudo. Porque quando você tem um vazio na alma, quanto mais você busca fora, mais você quer buscar tentando preencher. Agora, quando você tem esse preenchimento, né, dessa fonte, você se abastece e você agora as coisas não te faz falta, apesar de você querer ter algumas coisas para o seu bem-estar, e Deus faz questão de te dar, mas não te faz falta. Aí começa a se cumprir a palavra de Deus na sua vida, que diz que o Senhor é o teu pastor e de nada você vai ter falta, nada te faltará. Entende? Então, é o simples, o pouco, né, o mínimo será suficiente para você. Entendeu? Aí começa a acontecer algo sobrenatural. Então, hoje a gente está falando sobre essa conexão com a fonte. É muito importante. Quando eu abro meus olhos de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir os meus olhos, mesmo os meus olhos não vendo algumas coisas naturais, né? Algumas coisas naturais para acontecer, mesmo não vendo. O que que eu faço? Eu já abro meus olhos e agradeço. Agradeço a Deus pela morte dele na cruz. Né? Essa é a minha oração de todos os dias. Obrigada, Senhor, porque eu subi na cruz por perdoar os meus pecados. Já foram perdoados na cruz todos os meus pecados passado, do presente e do futuro. Eu falo para Deus, porque nós somos pecadores, pecamos todos os dias. Então, todos os dias eu agradeço a Ele pelo meu perdão, pelo perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Agradeço a Deus porque Ele me lavou, porque Ele me redimiu. Né? Nós somos reis e sacerdotes, nós somos sacerdotes, então eu oro como sacerdote. Agradecendo a Deus pela lavagem, por lavar as minhas vestes espirituais, por lavar as minhas vestes. Eu agradeço a Ele pelo Espírito Santo, né, que é o nosso guia, que nos guia em todas as coisas, que nos dá sabedoria, né? O Espírito Santo nos leva à profundidade das riquezas, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. É Ele que nos leva neste lugar. Agradeço por esse Espírito que é santo, que é puro, que Ele mandou para mim. Fala, Espírito Santo, me guia, me leva aonde o Senhor quer me levar, faça conforme a tua vontade na minha vida. Medito na Bíblia, né, nesse livro maravilhoso, Provérbios, Colossenses, Mateus. Eu deixo o Espírito Santo me guiar naquilo que Ele quer me falar, né, me direcionar. Eu deixo Ele trazer a palavra revelada para a minha vida. Eu também faço um momento de adoração, porque orar é você falar com Deus, é você meditar na palavra, é você cantar um louvor, é você expressar adoração a Ele, ao amor da sua vida, aquele que te amou primeiro, porque a Bíblia fala que antes de alguém te amar, Ele te amou primeiro. Então pode faltar tudo na tua vida, o marido, o filho, pode faltar emprego, pode faltar o que for, mas Ele é suficiente, Ele não vai deixar você, se você permanecer com Ele, nada mais vai te faltar, então Ele é suficiente. Então eu adoro, eu exalto a Ele, porque Ele é nosso amado, nosso noivo, e todos os dias eu faço isso. E por consequência, né, Ele vai dando direção para a nossa vida. Ele vai dando direção para nossa alma, o que nós devemos fazer, e começa um grande processo. E eu quero te falar isso. Comece a se conectar com a fonte todos os dias. Todos os dias, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então hoje a gente está falando sobre o lado espiritual. O que acontece com o espiritual quando a gente se conecta, tá? Primeiro, é de dentro para fora. Primeiro tem que ser o espiritual. Vamos nos conectar com a fonte, vamos beber dessa água,
nessa fonte maravilhosa, que não tem nada a ver com 2 dias de culto, 3 dias de culto, você pode ir, sem problema, mas você precisa ter essa dependência total do teu pai, porque você é filha, tá? E próximo vídeo nós vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre a alma, como que acontece a organização da nossa alma, tá? Porque não adianta você querer organizar fora se você não organizar dentro. Como eu falei, Deus é um Deus que organiza, ele é organizador, ele organiza, ele é um Deus de ordem, de decência, de ordem, então ele quer organizar as nossas emoções, tá? E isso envolve perdão, envolve gratidão, envolve muitas coisas, tirar tralha, antes de tirar a tralha do nosso quarto, da nossa cozinha, das coisas, tem que tirar a tralha das nossas emoções, tirar a tralha da nossa vida, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, gente, espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, Elisângela, eu tenho dúvida em relação ao que você falou, comenta aqui embaixo, tá? Comenta que de acordo com o que você comentar, a gente vai fazer outro vídeo, vai falar, a gente vai se comunicando, tá bom, lindona? E muito obrigada por você fazer parte. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve, já dá o like, tá? Se inscreve aí, vamos juntas, porque assim como aconteceu um grande milagre na minha vida, de transformação, de cura, vai acontecer na sua também. E eu sei que você tá precisando, eu sei que você precisa, porque se esse vídeo chegou até você, é porque você também precisa, tá bom, lindonas? Ó, beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Beijo, lindonas!